Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e de como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Até aqui a leitura, lemos do versículo 1 ao versículo 10, que Deus aplique a palavra lida em cada coração. Podemos assentar. Amém. Queridos, eu falei que vamos fazer uma reflexão nessa passagem, procurando entender aquilo que o apóstolo Paulo pôde passar para essa igreja ali em Tessalônica, e de como essa mensagem é importante nós estarmos enfatizando nos nossos dias, porque nós estamos, segundo a própria palavra relata numa das cartas de Paulo a Timóteo, nós estamos vivendo os tempos trabalhosos dos últimos dias. Quando nós falamos últimos dias, muita gente fica pensando, últimos dias, pastor, o que é últimos dias? Últimos dias foi estabelecido desde que o Senhor Jesus veio e estabeleceu o reino de Deus, com a sua primeira vinda. Ali Jesus veio trazer o reino de Deus, chamou discípulos e comissionou eles como apóstolos para anunciar o seu evangelho até que ele volte. Então, desde que o Senhor comissionou os seus discípulos e os orientou que eles aguardassem que do céu eles fossem revestidos de poder, eles estiveram junto com Jesus. Jesus foi para a cruz, padeceu, morreu e foi sepultado. Ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Esteve com seus discípulos durante 40 dias, deixando instruções que era preciso eles compreenderem sobre mais alguns detalhes que eles precisavam entender, depois que o Senhor tinha ressuscitado dentre os mortos. Aí o Senhor os orientou: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder.
recebereis a virtude do Espírito Santo que há de descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e Judeia, como até aos confins da terra. Então, o Senhor Jesus orientou que eles aguardassem o revestimento do Espírito Santo, para que eles fossem capacitados a proclamar o Evangelho. Então o Senhor Jesus ficou 40 dias com eles. Depois desses 40 dias ele foi assunto aos céus. Os discípulos ficaram olhando ele subir, e 2 anjos se posicionaram ao lado deles e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando admirados assim para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, da mesma maneira ele voltará. Aleluia! Glória a Deus! E ali os discípulos receberam aquela mensagem, lembraram do que Jesus os orientou, para que eles aguardassem vir a promessa do Pai, do revestimento de poder. E eles ficaram no cenáculo reunidos, 120 seguidores de Cristo. Os discípulos e mais outros seguidores estiveram ali no cenáculo em oração. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, 9 dias, no 10º dia, diz a palavra do Senhor lá no livro de Atos, no capítulo 2, que veio como um vento impetuoso, encheu todo aquele compartimento, de tal forma foi distribuída entre eles línguas como de fogo. Eles passaram a glorificar a Deus de uma maneira soberana, de uma maneira tremenda. Foram impactados com aquele revestimento. Era o revestimento do Espírito Santo, que veio para capacitar aqueles homens a proclamarem o Evangelho. E ali se deu o cumprimento da profecia de Joel. No capítulo 2 do livro de Joel, fala: há de ser que naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Só que quando foi derramado o Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, em Jerusalém, Pedro, que era um daqueles que confiava em si mesmo, falava: Jesus, nem que eu tenha que morrer por ti, eu nunca vou te negar. Aí Jesus falou: é mesmo? Em verdade eu te digo que não vai cantar o galo 2 vezes e você vai me negar 3. Antes do galo cantar 2 vezes, ou seja, o galo cantou 1 vez só. E o homem 3 vezes falou: eu não conheço esse homem, eu não conheço esse homem, eu não conheço esse homem. Aí Jesus mostrou para Pedro: está vendo que quer confiar na carne? Agora Pedro, revestido do Espírito Santo, diz que quando começaram a questionar: o que esses homens estão falando aí, essas línguas, o que esses homens estão falando aí, eles não são galileus, iletrados? Como é que a gente ouve eles falarem até o nosso idioma, da nossa pátria, da nossa terra longínqua, de onde nós viemos? O que é isso? Aí outros ficaram zombando e disseram: eles estão embriagados. Aí Pedro se levantou, aí o Pedrão levantou, mexeu com o Pedrão levantou. Só que o Pedrão levantou diferente. Ele não levantou dizendo: eu sou o Pedrão. Não, ele levantou revestido. Aleluia! E falou: varões, estai atentos agora ao que eu vou falar. E aí ele começou a proclamar, a falar para aqueles, todos que estavam ali, religiosos, fariseus, saduceus, todos os maiorais que estavam ali, todos os sacerdotes, todos que estavam ali naquele momento para aquela festa, porque era festa em Jerusalém, era o Pentecostes, era uma festividade. Jerusalém estava cheio de pessoas, e ali aqueles homens, Pedro tomou a palavra e falou: isso que vocês estão vendo, não é que a gente está embriagado, não. Esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando, não.
Isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Aleluia. Aí Pedro fala lá em Atos 2, né? Nos últimos dias, há de ser que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão visões. Vossos jovens sonharão sonhos. E sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito e profetizarão. Diz o Senhor. Então você vê que Pedro, quando ele falou da profecia de Joel, ele falou nos últimos dias. Então lá naquele derramamento do Espírito Santo em Jerusalém, ali começou os últimos dias. Aleluia. Pastor, então o que é os últimos dias? Os últimos dias é o ministério da igreja aqui na terra. É a igreja revestida do Espírito Santo, proclamando essa mensagem aqui, que para o mundo isso aqui é loucura. Para o mundo, isso aqui que a gente está aqui pregando aqui, a palavra de Deus, isso é loucura. O mundo olha para a gente e diz: é um bando de loucos. Que bom, né? Como é bom ser louco por Jesus. Né? Loucos pelo esse alimento genuíno que é a palavra de Deus. Então, amados, os últimos dias é o ministério da igreja na face da terra. Então o Senhor tem sustentado a sua igreja aqui na terra. A igreja tem passado ao longo da sua história, esses mais de 2000 anos de história que a igreja está desempenhando o seu ministério de proclamar o Evangelho debaixo de perseguições, debaixo de ameaças, debaixo de martírios. A igreja primitiva, ela teve o registro do maior número de mártires da história. Homens de Deus, servos de Deus, fiéis, zelosos à palavra do Senhor, foram perseguidos ferozmente, foram perseguidos brutalmente, foram mortos por causa da fé que professavam, mas não negaram o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque estavam revestidos do poder do Espírito Santo. Eles não valorizavam nem a própria vida deles. O principal para eles era agradar aquele que os tinha salvo, garantindo para eles a salvação eterna. Então, queridos, a igreja continua aqui na terra. Até Jesus voltar, a igreja está aqui na terra. Só que nós, irmãos, temos que entender o seguinte: a Bíblia diz que nos últimos dias apareceriam os tempos trabalhosos, porque os homens seriam amantes de si mesmos, traidores, obstinados, irreverentes, sem afeto, desobedientes aos pais, ingratos, profanos e mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Essa é a geração que a gente está vivendo. Enquanto vocês estão aqui dando ouvidos à palavra de Deus, enquanto nós estamos aqui cultuando a Deus, adorando Ele na beleza da sua santidade, nós temos que saber, amados, que lá fora estão vidas que estão escravizadas por esse mundo, vidas que estão nas garras do inimigo, vidas que estão escravizadas pelo pecado. Porque o pecado, deixa eu mencionar isso aqui, e é importante que todo crente saiba disso, porque nós estamos numa época em que muita gente está até nas redes sociais da internet se dizendo crente,
mas provocando escândalos com uma vida de pecado e de coisas que desagradam a Deus. O pecado, ele é uma escravidão. Por isso que Efésios capítulo 2, versículo 1, diz lá: Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Quando a palavra do Senhor também nos fala, lá no livro de Colossenses, que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, está falando ali que Ele nos libertou de uma escravidão e que agora nós fazemos parte de um reino. Ele nos tirou do império de trevas. Olha, a Bíblia se refere ao mundo do pecado como um império. Um império tem um governante. Um império tem alguém que governa. E a Bíblia diz que Deus nos tirou do império das trevas. Aleluia. De que maneira Ele nos tirou? Pelo Evangelho. Pela palavra. Aleluia. Aleluia, Jesus. É verdade. A palavra nos libertou. Aleluia. A palavra nos tirou do lamaçal do pecado. Glória. E o pecado, amados, é uma escravidão. Então esse mundo que está aí fora, mergulhado no pecado, traz as pessoas cativas, escravas, a fazer tudo que desagrada a Deus. E esse tudo que desagrada a Deus coloca esse mundo debaixo de um juízo de Deus. É isso que eu quero que a igreja, nessa manhã, entenda essa passagem que lemos aqui. Porque nós vemos aqui, amados, que o apóstolo Paulo, quando ele estava na Acaia, ele escreveu essa carta aos Tessalonicenses. Só que ele tinha passado pela Macedônia e tinha ido a Corinto. Só que quando ele passou pela Macedônia, foi a Corinto e depois parou na Acaia e escreveu aos Tessalonicenses, ele falou: olha, eu estive aí com vocês, eu não deixo de orar por vocês, eu não cesso de mencionar vocês nas minhas orações. Só tem um detalhe: eu encontrei muita gente que fala da maneira como vocês estão servindo a Deus, da fidelidade como vocês estão servindo a Deus. Ele diz aqui, amados, que ele ouviu testemunhos de pessoas que falavam acerca dos Tessalonicenses como um exemplo. Ele chega a dizer aqui que eles chegaram a ser até modelo. Modelo. Meu Deus. Sabe o que é um modelo? É aquele que serve de exemplo. Então Paulo diz que os Tessalonicenses chegaram até essa condição de ser modelo de fé. E olha que eles eram novinhos na fé, eles eram ainda meninos na fé, mas já estavam servindo a Deus com fidelidade, servindo a Deus com firmeza, servindo ao Senhor de coração. E Paulo diz aqui, não deixava de dar graças a Deus pela vida deles, né? Aí ele diz aqui, ó, versículo 6: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Irmãos, olha que exemplo para a gente. Paulo está dizendo que ele, Silvano e Timóteo, né, que é quando inicia a carta lá, eles se identificam, os Tessalonicenses se tornaram imitadores deles. Como é bonito quando a igreja tem os crentes, os membros da igreja, imitando aqueles que são seus líderes. Aleluia. Aqueles que têm responsabilidade de ministrar a palavra, de alimentar a palavra de Deus para o rebanho, e o rebanho procura também imitar. Paulo diz: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo.
Então, ó, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Aí ele diz aqui, ó, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, o negócio não foi fácil lá não. Eles receberam a mensagem, a palavra, no meio de muita tribulação. Havia muita perseguição por causa do evangelho sendo pregado. Havia muita oposição. Havia um império romano que vivia perseguindo os cristãos. E no meio de muita tribulação, esse pessoal aqui recebeu a palavra de Deus e se tornaram imitadores dos apóstolos e imitadores do Senhor. Ou seja, eles passaram a agradar a Deus. Aí ele diz aqui, ó, vocês receberam no meio de muita tribulação com a alegria do Espírito Santo. Mesmo debaixo de muita tribulação, eles sentiram o quê? Alegria proporcionada por quem? Pelo Espírito Santo. Então, irmãos, é muito importante o crente se tornar dependente totalmente do Espírito Santo de Deus na sua vida. É muito importante você não confiar na sua carne, não. Não confia na sua carne, não. A Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, para não fazer a vontade do outro. Mas a Bíblia diz, andai em Espírito, e não cumprireis a sua concupiscência da carne. Amém. Então diz aqui, ó, eles receberam a mensagem debaixo de muita tribulação, mas eles receberam a alegria do Espírito Santo. O Espírito Santo consolou eles. O Espírito Santo alegrou o coração deles. O Espírito Santo colocou regozijo no coração deles, a tal ponto que eles foram exemplo para as demais igrejas. E aí diz aqui, ó, versículo 7, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Quer dizer, eles se tornaram modelo para os crentes. Eu pergunto nessa manhã, você tem sido um bom exemplo perante a sociedade? As pessoas olham você e vê em você um bom testemunho? As pessoas olham para você e mesmo sem você abrir a boca, elas podem dizer, ali está um cristão. Aleluia. Ali está um servo de Deus e uma serva de Deus. Os desbocados desse mundo, que falam tantos palavrões, quando chegam perto de você, eles coram de vergonha. Isso já aconteceu comigo há muitos anos. Eu era novo convertido ainda, numa empresa onde eu trabalhava. Eu fui trabalhar na empresa, eu não era crente ainda. Então o pessoal viu a minha conversão, porque quando eu me tornei crente, o pessoal da firma soube. Aí o pessoal queria ficar me zoando e tal, não sei o que. Aí nas conversas, quando alguém soltava um palavrão, né, que olhava para mim, certo, desculpa aí. Desculpa aí, foi mal, tá? A gente sem falar impõe respeito, só pela nossa postura. Então eu pergunto, você tem sido uma luz no meio das trevas? Então a Bíblia está dizendo aqui, vocês se tornaram modelo para os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Paulo chega ao ponto de dizer, eu não preciso mais nem dizer nada acerca desse pessoal. Só o testemunho dele já está falando. O testemunho desses crentes de Tessalônica já está falando tão alto que não preciso acrescentar nada. Meu Deus! Irmãos, isso é para nós, igreja de hoje, termos esse exemplo para nós imitarmos. Nós temos que procurar ser exemplo para outros crentes também.
A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas nós temos que ser também exemplo para também os nossos irmãos em Cristo. Porque há muita gente que está oscilando na fé. Há muita gente que está, como a minha esposa gosta de falar, está light, né? Aquela fé light. Um dia é, outro dia não é. Um dia faz, outro dia não faz. Um dia ora, outro dia não ora, né? Um dia tem ânimo de ir para a igreja, outro dia hoje não, né? Mas nós temos que ser exemplo para eles. Eles têm que olhar em nós e ver. Eu admiro a sua perseverança. Eu admiro a sua dedicação. Eu admiro você ocupar tempos com Deus. Nós temos, irmão. Eu, sinceramente, não engulo esse negócio de ouvir crente dizer que não tem tempo. Tem orado, irmão? Não, estou sem tempo. Aperta aqui para ver se sai Coca-Cola, né? Não tenho tempo de orar. Não, tem lido a Bíblia? Estou sem tempo. Estou trabalhando. Nossa, teu nome é trabalho, né? Eu pergunto, você dorme? Durmo, pastor. Então você tem horas para dormir. Você toma café da manhã? Claro. Tem que forrar, né? O estômago. Né? Tem que forrar o estômago. Você almoça? Na hora do batente lá tem a hora do almoço. A hora do almoço. A hora do almoço. Aleluia. A famosa hora do assim. Você faz aquele lanchinho da tarde, claro, né? Porque depois da digestão do almoço, 3 horas depois, o estômago já está assim olhando, assim, dizendo, e aí, não vem mais nada não? Aí a gente manda mais alguma coisinha. Você janta? Pastor, tem a hora de eu jantar. Tem a hora de você jantar. A famosa hora de você jantar. Você ora? Tem tempo não, pastor. Que tal você também ter hora para se dispor à oração? Sabe o que é oração, irmãos? Oração, ela não é uma reza, não. Tem gente que pensa que orar é a mesma coisa que rezar. Porque no dicionário fala que orar e rezar é a mesma coisa. Só que rezar é algo decorado. É algo que está já escrito, você fica dizendo aquilo que já está decorado ali. É uma reza. Agora orar não. Orar é você falar. Orar significa você se expressar. Orar significa você comunicar. Glória a Deus. E orar é o que, pastor? É falar com Deus. Então orar é você se comunicar com Deus. Aleluia. Orar é você expressar-se diante de Deus. Orar é você estar diante do Senhor e dizer, meu Deus, eu sou dependente do Senhor. Aleluia. Sem ti nada sou, mas contigo eu posso todas as coisas. Glória a Deus. O Salmo 27 fala, o Senhor é a força da minha vida, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem me recearei? Glória a Deus. Faça do Senhor a força da sua vida. Faça do Senhor a fortaleza da sua vida. E você vai ver que você não vai ter receio de nada. Você não vai ter medo de nada. Você não vai ficar inconstante, né? Aquele vai, não vai, volta, vai. Não, você vai estar ali, firme e constante na presença do Senhor. Agora, amados, veja bem. Eles se tornaram modelo. Eles se tornaram referência.
Eles se dedicaram na obra do Senhor. A ponto de Paulo dizer, eu não preciso mais acrescentar nada, vocês já estão mostrando tudo. Aí diz aqui no versículo 9, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e de como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Agora eu quero abrir um parêntese aqui, peço que você preste atenção. Paulo enfatizou que os tessalonicenses se converteram dos ídolos para servir quem? O Deus vivo e verdadeiro. Aleluia. Queridos irmãos, nós estamos numa época que o povo de Deus tem que tomar um cuidado muito grande. Ídolos. É muito comum ver na linguagem das pessoas, o meu ídolo é fulano de tal. O meu ídolo na música é o fulano de tal. O meu ídolo no futebol é o fulano de tal. O meu ídolo, irmãos, essa palavra ídolo é uma palavra que é Deus. O centro da atenção. A Bíblia diz que o Espírito Santo que habita em nós, ele tem ciúmes. Aleluia. Nós, como os tessalonicenses, nos convertemos a Deus, nos convertemos dos ídolos, fomos tirados das adorações falsas para servirmos o Deus vivo e verdadeiro. Então não é para um crente ter ídolos. Aleluia. Pastor, mas você pode gostar, né? Você pode curtir, você pode gostar de futebol, você pode gostar, você pode vencer esportivamente, isso é normal, isso é recreação. E Deus até se agrada que o povo de Deus saiba também recrear-se, saiba se alegrar, né? Saiba ter uma boa conduta, né? Tá bem, tá extrovertido, né? Teve uma vez aqui que nós falamos sobre o Onesíforo, que era aquele que recreava Paulo quando ele estava preso. Aí eu vi até um exemplo dizendo que o Onesíforo era um contador de piada gospel, né? Porque a Bíblia diz que ele recreava o apóstolo Paulo. Paulo estava preso. Paulo estava condenado à morte. É verdade. O homem estava triste lá, chegava o Onesíforo e começava lá, varão de Deus, abençoado, vamos aqui, vamos se alegrar. Aí contava lá e recreava Paulo. Paulo se alegrava no Espírito. É verdade. Então, queridos, mas o cristão hoje tem que tomar cuidado com ídolos. Lá em 1 João, na carta de João, 1 João capítulo 5, versículos 20 e 21, fala que o Filho de Deus é vindo para que conhecêssemos o verdadeiro Deus. E no verdadeiro nós estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Glória a Deus. Aí no versículo 21, está falando assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Aleluia. Então o Novo Testamento alerta que o povo de Deus tem que tomar cuidado com a idolatria, porque Deus abomina a idolatria. Aleluia. Deus é soberano, é único, e toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração é somente para Ele. Glória a Deus. Pastor, mas eu sou crente e eu tenho meu ídolo na música gospel. Não é.
Eu não vou citar nome aqui por ética, tá? Mas teve uma cantora famosa há uns anos atrás que foi se apresentar numa igreja em Madureira, não vou dizer denominação por ética, mas a cantora famosa foi se apresentar na igreja e o público afluiu. Era um evento e essa cantora estava assim a se apresentar. Só que ela demorou a subir lá e o pessoal do lado de fora começou, não vou dizer o nome dela, né? Ô fulana, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. E o coro falou: ô fulana, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Idolatria. Verdade, verdade. Foram ali só para ver a cantora. Não foram ali para adorar a Deus, não. Não foram ali para cultuar a Deus com a cantora. Então é esse tipo de procedimento, irmãos. Nós temos que ter cuidado. Porque olha bem como ele diz aqui, na conclusão, aqui no versículo 10, o versículo 9 fala, né? Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Aí no versículo 10, olha, agora eu chamo a tua atenção para esse versículo 10. E para o quê? Aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Quem? Jesus, que nos livra da ira vindoura. Glória a Deus. Agora olha aqui uma atenção para a igreja. Essa carta aqui foi escrita para crente. Então, amados, Paulo escreveu para os crentes que eram exemplo naquela época. E olha o que ele fala aqui: vocês se converteram dos ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro. Aí ele conclui dizendo: e para aguardar do céu o seu Filho, Glória a Deus. Aleluia. a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Hoje em dia se fala muito pouco isso nas igrejas, que o Senhor Jesus ressuscitou, que o Senhor Jesus foi para o céu e que o Senhor Jesus vai voltar. Aleluia. Hoje em dia há muita gente na igreja só querendo ouvir mensagem: ora por mim, para Deus me dar vitória, ora para mim, para Deus abrir porta de emprego, ora para mim, por causa disso e disso, para Deus resolver meus problemas. Amados, aqui está dizendo que nós nos convertemos dos ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar o Senhor Jesus Cristo. Ele há de voltar. Ele vai voltar. Nós nos convertemos dos ídolos. Estamos hoje servindo Deus vivo e verdadeiro. Só que tem um detalhe: temos que estar aguardando do céu aquilo que os anjos falaram lá para os discípulos. Por que vocês estão olhando? Ele, da mesma maneira que foi, ele vai voltar. Irmãos, quanta gente hoje nas igrejas não quer saber disso. Jesus vai voltar. Não, depois a gente fala sobre ele. Amado, crente verdadeiro tem que saber. Crente verdadeiro tem que vivenciar isso. Crente verdadeiro tem que ter isso no seu coração. Se você é um salvo, se você é um crente em Jesus, se você é um referencial para as outras pessoas da sua fé, você se converteu dos ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro, e você tem que estar aguardando a volta de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você tem que estar aguardando. E a Bíblia tem tantos alertas sobre a volta de Cristo, que eu não vou falar agora aqui, levaria muito tempo. Mas diz que o dia do Senhor vem como ladrão. Como assim, pastor, como ladrão? Surpresa. Quando andarem dizendo paz e segurança,
Vai acontecer. Pastor, mas qual é o dia, qual é a hora, qual é o mês? Ninguém sabe. Graças a Deus. O ser humano deturpa tudo. Tudo quanto é seita aí que tentou ficar calculando o dia da volta de Jesus erraram. O próprio Jesus, quando foi indagado qual será o sinal da tua vinda, ele falou: veja que ninguém nos engane. Haverá sinais. Aí ele começou a falar dos sinais, né? Mas ele falou: veja que ninguém nos engane. Surgirão falsos cristos, surgirão falsos profetas, enganarão a muitos. Se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Mas o Senhor abreviou aqueles dias para que os escolhidos não fossem enganados. Então os verdadeiros crentes não são enganados. Nós temos que estar na dispensação do Espírito Santo, para que o Espírito nos dê esclarecimento, nos dê vigilância, nos dê sempre atenção, conciso, está atento. Jesus vai voltar, um dia ele vai voltar, há um momento que ele vai voltar. Ah, pastor, então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar assim olhando, cadê Jesus? Não, faça o que ele mandou. Ide pregar o Evangelho, prega a palavra, proclama o Evangelho, anuncia o Evangelho, proclama o Evangelho de Cristo, proclama a salvação em Cristo, e vai fazendo, e vai frutificando, e vai ganhando almas, até o dia da volta do Senhor. Amém. Então, amados, é necessário, está aqui algo que não se fala quase nas igrejas hoje: aguardar do céu. Glória a Deus. Aguardar Aleluia. do céu. Diz aqui, ó, para aguardar nos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Você sabia que o Senhor Jesus, quando voltar, ele vai voltar em um corpo? Mas não é aquele corpo que ele veio como cordeiro, não. Aquele corpo foi o corpo que ele veio para padecer, se oferecer como sacrifício. Mas o nosso Jesus, quando foi assunto aos céus, ele recebeu um corpo glorificado. Aleluia. Um corpo glorificado e eterno. E esse corpo glorificado, se você for ler lá no Apocalipse, logo no início do capítulo 1, fala que João, quando contemplou, ele caiu no chão. João, hein, que foi discípulo de Jesus, andou lado a lado com Jesus, deitava até a cabeça no ombro de Jesus. Quando ele viu Jesus glorificado, ele caiu como morto. Não aguentou olhar para aquela glória toda. O corpo glorificado do Senhor. Ele só descreveu que o cabelo como a lã branca, os olhos como chama de fogo, as vestes alva como a neve, os pés como latão reluzente. Esse Jesus glorificado há de voltar. Agora, para terminar, outro alerta aqui para a igreja. Eu falei há pouco que o pecado é uma, o quê? Escravidão. Olha aqui, o crente se converteu para servir a Deus e para aguardar quem? Jesus voltar, vindo dos céus. E eu falei que o pecado é uma escravidão. Então o crente tem que fugir do pecado. A inclinação da sua carne para o erro. Toma cuidado. Toma cuidado com as redes sociais que induzem coisas erradas, práticas erradas, pensamentos errados, ideias erradas, coisas antibíblicas, coisas até ofensivas a Deus. Sabe por causa de quê? Aí eu vou encerrar.
como um alerta e uma boa notícia. Quem quer ouvir a boa notícia? Tem a boa notícia. Só que o versículo 10 termina aqui com algo que talvez ficou assim você pensando. Fala assim, para aguardar do céu seu Filho, Jesus, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, e que nos livra da ira vindoura. Jesus nos livra da ira vindoura. Pastor, que ira é essa? Eu falei que o mundo jaz no maligno. Eu falei que o mundo é corrompido. Eu falei que quando as pessoas são alcançadas para o Evangelho de Cristo, elas são tiradas do império das trevas. Então eu quero dizer que esse império das trevas está debaixo do juízo de Deus. Por isso que as pessoas têm que ser evangelizadas para serem tiradas de lá. É por isso que nós, pela misericórdia de Deus, somos tirados de lá também. Aleluia! Porque lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18, fala que a ira de Deus se manifesta desde os céus sobre toda impiedade. Ou seja, irmãos, sobre tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, e fala lá no capítulo 1 de Romanos, do versículo 18 em diante, se você for ler lá, fala até das práticas idólatras, corromperam a imagem de Deus em imagem de animais, de répteis, quadrúpedes, fizeram tantas abominações, querendo chamar de Deus, o Deus que é santo, puro, onipotente, onisciente, onipresente, digno de ser honrado. A humanidade corrompeu. Então essa humanidade corrompida está debaixo da ira. Só tem uma boa notícia aqui para o povo de Deus também. Folheie um pouco a sua Bíblia aí para o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Nós terminamos lá no versículo 10 dizendo: aguardar Jesus vir do céu, Ele que nos livra da ira vindoura. Só que no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, olha o que diz o versículo 9. Eu gostaria que a igreja lesse em voz alta, todos juntos. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Aleluia! Gostou da boa notícia? Amém. Há uma ira de Deus sobre a impiedade. Mas Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. Glória a Deus! Obrigado. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque eu quero incentivar você hoje, sair daqui no final do culto mais avivado do que você entrou. Glória a Deus! Para querer alcançar os perdidos que estão aí nesse mundo, debaixo da ira de Deus, debaixo do juízo de Deus. Há vidas lá. Minha esposa tem orado para que almas se convertam, para que vidas sejam tocadas. As ovelhas de Cristo que ainda estão lá nesse mundo precisando ouvir o Evangelho, sejam trazidas, sejam tiradas desse império das trevas, para serem trazidas para o reino do Filho do seu amor. Então, amados, saia daqui nessa manhã com essa palavra, com essa mensagem, com esse despertamento, e guarde isso no seu coração. Fuja do pecado. Pecado é escravidão. Nós fomos libertos. Fomos tirados da adoração dos ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro. Glória a Deus! E para aguardar Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Vamos estar como igreja de Cristo, Glória a Deus! aguardando a volta do Senhor Jesus, aguardando o Senhor Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aleluia! Deus está no controle de tudo. Ele estabeleceu um dia que Ele há de julgar todas as más obras praticadas aí nesse mundo.
mas vamos nos regozijar no Espírito, como o povo de Tessalônica fez. Eles se alegravam no Espírito, mesmo diante de tribulações que passavam. Mas eu quero que a igreja esteja se regozijando nisso aqui. O Senhor não nos destinou para a ira, mas para a salvação. Glória a Deus. Abrace isso no seu coração, fortaleça a sua fé, agradeça a Deus, ore ao Senhor, reflita na palavra, glorifique a Deus, adore a Deus de todo o teu coração, fortaleça a sua fé, fortaleça a sua vida espiritual, não desanime diante de situações e de circunstâncias, prossegue, avança, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. E para Jesus uma linda salva.